Olá, 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 você que está nos assistindo aí ao vivo no canal do YouTube do Nova Concursos, muito prazer receber você aqui. Estamos falando aí dos estúdios do Nova aqui diretamente da Paulista para trazer esse conteúdo massa para você aí falando de administração pública. Você que vai prestar concurso aí para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Acabamos de ter aí o professor Roberto Fernandes, estava numa outra live aqui no outro estúdio, arrebentou também aí falando das questões do concurso da Polícia Civil, e nós vamos falar agora do concurso da Polícia Militar, tá bom? O professor tá com o chat aberto, qualquer coisa aí, fica à vontade aí, o professor vai respondendo. Só que o professor é meio atrapalhado, tá bom? Eu vou olhando aí, vou respondendo as mensagens de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Concurso, Polícia Militar, faltam aí mais ou menos 30 dias para a sua prova. Estamos entrando aí na reta final, últimos momentos aí para você arrebentar. E o pessoal do Nova aí pediu o professor preparar um conteúdo massa para você. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? Eu separei para você uma bateria de questões aí dentro do concurso, todas as questões da banca VUNESP, tá bom? Todas as questões que a própria banca apresentou e vou resolver essas questões com vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o nosso conteúdo dentro da sua prova? São 3 tópicos que envolvem a administração pública. O primeiro tópico é o direito constitucional. O segundo tópico é a Constituição do Estado de São Paulo. E o terceiro tópico aí é aquilo que nós chamamos de Lei de Acesso à Informação. Nós temos 3 conteúdos. Qual que é a questão aqui? Normalmente, você que estuda com a gente com Nova, se arrebenta, Constituição Federal, vocês vão bem. Lei de acesso, lei de acesso é tranquilo para você, sem grandes problemas. Mas o calcanhar de Aquiles da maioria dos alunos aí é a Constituição do Estado, tá bom? Já pensando nisso, aí o professor trouxe aí a maioria das questões envolvendo o assunto Constituição do Estado de São Paulo, tá bom? Belezinha? Agora vamos lá. Então, nós vamos trazer a resolução das questões envolvendo Constituição do Estado, envolvendo Constituição Federal, para você se preparar aí para a sua prova, tá bom? Então vamos lá. Cauê, nosso câmera aí, está nos acompanhando aí, dando toda a assessoria ao professor, tomando as medidas, tá bom? De isolamento, de prevenção. O Cauê tá de máscara lá no estúdio, tudo bonitinho, tá bom? Tá fazendo o joinha aí pra gente. E o professor tá sem máscara, uma vez que o professor está dentro do estúdio sozinho, tá bom? Climatizado aí para não ter nenhum problema, nem prejudicar o nosso colaborador, beleza? Então vamos lá. O pessoal do Nova também tá online aí, tá bom? Caso precise de alguma coisa, eles também estão no chat para continuar, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar aí falando da Constituição do Estado de São Paulo. O primeiro ponto que nós vamos abordar é uma questão que envolve as atribuições e a questão estrutural do governador do Estado. Você que vai prestar concurso para a Polícia Militar vai ter como chefe, em última análise aí, o seu chefe é o governador do Estado, tá bom? Então vamos lá, vamos entender e enxergar essas questões. Vamos lá, o Cauê vai subir para você na tela. Vamos lá, o que o professor fez para a nossa aula ficar mais dinâmica? Eu trouxe o enunciado, trouxe a alternativa e nós já vamos falando, certo ou errado, tá bom? Justamente para a gente enxergar os possíveis erros de cada uma das questões, tá bom? Então vamos lá. Nos termos de que determina a Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á eleição 40 dias depois da abertura da última vaga. Vamos lá. A alternativa A fala que uma vez que tiver vago o cargo de governador ou de vice, nós vamos ter que realizar novas eleições no período de 40 dias depois da abertura da última vaga. Lembrando que a última vaga é a do vice. Vamos lá. Esta questão está completamente errada. A VUNESP volta e meia envolve esse assunto para você, tá bom? Lembre, tome cuidado, que na verdade o prazo para se chamar novas eleições são 90 dias. 90 dias depois de aberta a nossa última vaga, tá bom? Então tome cuidado, não são 40 dias como afirma na questão. O nosso prazo aqui, na verdade, são 90 dias. Aproveitando
que estamos falando aí dessa questão envolvendo aí o governador do estado, eu preciso te ressaltar uma informação, preciso te ressaltar um conteúdo. Caso haja a vacância, a vaga, simplesmente o governador por algum motivo ou o vice não continuam em seu cargo, nós temos que analisar duas situações distintas. A primeira delas é quando o governador ele sai do cargo, olha a expressão que nós vamos usar aqui, ó, o cargo está vago, o cargo está vago, e isso ocorre nos 3 primeiros anos do mandato. Por mais bobo que seja, você sabe que o mandato do governador são 4 anos, se acontecer a vacância nos 3 primeiros anos, o que nós vamos fazer? Dá uma olhadinha para a nossa lousa, eu vou convocar novas eleições para que eu tenha aí a substituição desse governador e desse vice para o outro governador. Lembrando que aquele que ganhar essa nova eleição para o cargo de governador e automaticamente o seu vice, ele vai completar o mandato desse governador que simplesmente ficou em aberto. Agora perceba, detalhe aqui, ó, se a vacância for no último ano do mandato, não tem problema. O que nós vamos fazer? Vamos substituir o governador pelo seu substituto natural, que é o vice, tá bom? Então, nesse caso, o vice vai continuar aí dentro desse nosso conteúdo, tá bom? Belezinha? O material do Nova aí, a apostila do Nova 2021, o professor reescreveu toda, peguei ela do zero, escrevi todinha para você e esse foi um dos pontos que o professor ressaltou muito para você no nosso material, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Segunda, circunstâncias. Essa pergunta eu peço para você aí um carinho especial, tá bom? A Banca Vunesp, ela volta e meia ressalta essa informação aí para você. Vamos lá. Em caso de impedimento do governador e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, tá bom? Então vamos lá. Está impedido ou o cargo está respectivamente vago, quem vai ser chamado para substituir as funções do governador e do vice? Vamos lá, bem simples. Presidente da Assembleia Legislativa, então o presidente da LESP vai assumir à frente do Estado, e se o presidente da LESP não tiver condições, quem vai assumir é o presidente do TJ São Paulo, tá bom? Então essa é a linha sucessória do governador. Vamos lá. Governador, não deu para o governador continuar, quem vai assumir é o vice, não deu para o vice, quem vai assumir é o presidente da LESP, não deu para o presidente da LESP prosseguir, quem vai assumir é o presidente do TJ. É a linha sucessória do governador. Marque isso, a Vunesp volta e meia, ela repara e pergunta essa questão. Já tem umas 3, 4 questões aí que ela envolve esse assunto, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí falando da nossa alternativa seguinte. Vamos lá, acompanhe comigo. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então vamos lá, a questão essa daqui é muito top, top. O governador e o seu vice podem ausentar-se do Estado? Podem ausentar-se do Estado. Agora perceba, a pegadinha da prova da Vunesp, ela envolve exatamente este ponto que o professor passou o nosso marca-texto de verde aí para você, tá bom? Vamos lá. Qual que é a pegadinha da nossa prova? Essa daqui é a nossa resposta certa, questão ipsis literis, tá bom? Cópia do texto do artigo 44. Vamos dar uma esmiuçada nisso aqui, já prevendo as nossas outras questões. Vamos lá. Professor, o governador pode se afastar do seu cargo? E o vice também? Pode se afastar, não tem problema. O que você tem que perguntar para a sua prova é o prazo. Por quanto tempo o governador vai se afastar do seu cargo? Vamos lá. Primeira situação, o governador vai se afastar por até 15 dias. Se ele for se afastar por até 15 dias, ele não precisa pedir autorização, não precisa fazer qualquer pedido para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, até 15 dias, ele sai sem qualquer pedido, sem qualquer autorização aí à nossa Assembleia, tá bom? Entretanto, pode acontecer
do governador do estado ter que se ausentar por mais de 15 dias. Por exemplo, ele vai fazer uma viagem internacional, vai lá passear nos Estados Unidos, fora da pandemia. Dentro da pandemia pega mal, tá bom? Pandemia não pode. Aí vamos lá, o que acontece? O governador vai fazer uma viagem. Ele pode? Pode, não tem problema, mas tem que se atentar à previsão do artigo 44. Vamos lá, olha o que nós estamos falando. Governador vai ausentar-se do estado por um período superior, mais do que 15 dias. Ele pode se afastar desde que ele consiga uma licença da Alesp. A Alesp tem que permitir. Vamos lá, olha o que o 44, parágrafo único, nos fala. Vamos lá. O pedido de licença amplamente motivado indicará especialmente as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Então perceba, quando nós falamos aqui a questão da motivação, tá bom? Isso aqui, na verdade, em que pese estar no direito constitucional, isso é direito administrativo puro, tá bom? Quando nós falamos motivação, motivo, nós estamos falando das razões de fato e as razões de direito que permitem ao nosso governador ausentar-se do estado. E ele vai ter que apontar, primeiro, qual que é o motivo pelo qual ele vai viajar. Segundo, qual é o roteiro. E principal, quanto que ele vai gastar nessa viagem, tá bom? Guarda essa questão aí, top, 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 tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançar. Alternativa C. Então perceba, depois que nós achamos a alternativa errada, a alternativa certa, fica tudo top. As outras vão estar erradas. Qual que é a sacada agora? Por que nós vamos continuar? Para achar o erro delas. Porque se você acha o erro na questão, você está projetando aquilo que está certo, se arrebenta se essa questão cair, tá bom? Vamos lá, essa aqui é fácil, eu não vou nem te falar qual que é o ponto que está errado, você vai fazer sozinho, ó. O governador e o vice-governador poderão, sem licença da Assembleia, ausentar-se do Estado por período de até 20 dias, para tratar de assuntos de interesse particular. Agora perceba, essa questão, você se ligou que a alternativa B é igualzinha à alternativa C, só vai mudar o dia. Na B, 15 dias, é o certo. Na C, 20 dias. Puta, nem vou comentar mais, você já se ligou qual que é o erro da questão. Vamos embora aí para a nossa próxima alternativa, tá bom? Vamos lá, alternativa D. O vice-governador ficará dispensado de fazer declaração pública de bens no ato de posse e no término do mandato. Toma cuidado, se você errar essa questão aqui, eu mato você. Isso aqui cai direto na prova da VUNESP, preste atenção no que eu estou te falando. Todos os servidores do Estado, todos os servidores, não importa se ele é cargo comissionado, se ele é cargo efetivo, se ele é empregado, se ele é cargo político, não importa quem ele seja. No momento que ele tomar posse e no momento em que ele sair do Estado, e o sair pode ser feito de diversas formas, ele tem que fazer declaração pública de bens. Se não fizer, isso gera improbidade administrativa, tá bom? Então, declaração pública de bens é obrigatório dentro do nosso cargo, tá bom? Então, essa alternativa está errada. É o disposto no artigo 46, tá bom? Por óbvio, no 46 é aquilo que falando aí, é o que nós estamos falando aí do governador e do vice, mas em vários trechos a Constituição do Estado repete aí a mesma sentença. Vamos lá. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens, sendo que a expressão que a nossa banca utilizou aqui é dispensável. Na verdade, para essa questão estar certa, nós temos que colocar assim, ó, indispensável. Ela estaria certa, tá bom? Vamos avançar aí. Próxima figura. Compete privativamente ao governador dispor, mediante lei específica, a extinção de função ou cargo público quando vagos. Putz, o erro dessa questão aqui é muito legal. O erro dessa questão está aqui, ó. Mediante lei específica. Vamos ver aqui o erro, ó. Perceba, esta figura pode acontecer, tá bom? O governador pode extinguir os cargos, tá bom? Não tem problema, ele pode gerar a extinção do cargo, desde que esse cargo ele esteja vago, tá bom?
desde que ele esteja vago. Agora perceba, como o cargo está vago, o governador pode realmente extingui-lo. É aquilo que nós chamamos de decreto autônomo, tá bom? Ou seja, aquele decreto feito pelo governador que não tem qualquer finalidade de regulamentar uma lei. É um decreto que ele faz por força de uma alteração da nossa Constituição Federal, que acabou acarretando também uma alteração da Constituição do Estado. Então, nesses casos, se o cargo estiver vago, o governador pode extingui-lo por meio de decreto. Exatamente essa redação do artigo 47. Aqui nós estamos vendo o inciso 19, a linha B, tá bom? Então, o governador pode extingui-lo sim, desde que seja por meio de decreto e não por meio de lei específica, como consta aí dentro do nosso conteúdo, tá bom? Vamos avançar aí. Próxima figurinha. Vamos falar agora de administração pública, questão aí envolvendo administração pública. Vamos lá, vamos avançar. Questão envolvendo aí o nosso assunto. Vamos lá. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, no que tange a organização do Estado e a administração pública, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A. A produção dos efeitos regulares de lei e de atos externos independe da publicação do órgão oficial do Estado. Vamos lá. Olha que legal. Para fazer os efeitos, para ter os efeitos da lei ou do ato administrativo, eu independo da publicidade, da publicação desse ato no órgão oficial, na verdade, Diário Oficial do Estado. Fique tranquilo, quando você passar aí no concurso da polícia, e o professor está torcendo, tá bom? Para que você consiga passar. Daqui 30 dias nós vamos ter aí a prova, tudo dando certo. Você vai realizar essa prova. No momento que você realizar essa prova, seu nome vai estar no Diário Oficial do Estado. E falo para você, é uma alegria assim inenarrável você ver o seu nome no Diário Oficial. Você não sabe se você grita, se você chora, se você fica alegre, se você fica triste, você não sabe a sensação. Vai ser tanto sentimento que vai passar no seu coração. Eu desejo do fundo do meu coração que você experimente essa sensação. E você vai ver, vai abrir o Diário Oficial, na lista dos aprovados está seu nome lá, você fala, caraca, eu passei todo aquele estudo, assisti aquela live do professor Irineu, ó, às 15 horas e 51 minutos. Puta, valeu a pena acompanhar aí o nosso conteúdo dentro do nosso site do Nova, tá bom? Vamos lá, vamos avançando. Então, erro da questão. Na verdade, o erro aqui é um erro básico, tá bom? Ofensa ao princípio da publicidade. O princípio da publicidade, tanto previsto na Constituição Federal, quanto previsto no 111 da Constituição do Estado, não permite que o ato produza efeito antes de sua publicação, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Vou lá, 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado. Puta, para tudo aí, dá uma olhadinha aqui. Essa questão, a VUNESP volta e meia faz pegadinha com você. Quando nós falamos aqui da questão relacionada aos poderes do Estado, nós temos que lembrar lá do Montesquieu os 3 poderes do Estado. Então nós estamos falando poder executivo do Estado, tá bom? Poder legislativo do Estado, que nós chamamos de ALESP, é a Assembleia Legislativa, e poder judiciário do Estado, que nós chamamos de TJ São Paulo. E aí dentro também a questão da Justiça Militar, tá bom? Então todos os 3 poderes têm que seguir os princípios que nós vamos falar aqui, todos eles. Além disso, a administração direta e a administração indireta, e aqui a nossa Constituição ela é retórica, falando da fundação, eles fazem referência ao poder executivo. O poder executivo possui a administração direta e a administração indireta. Lembrando que a administração indireta nós temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Caraca, professor, fase? Isso é fase. Dá uma olhadinha. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública são as nossas 4 administrações públicas indiretas. E a administração pública direta, sem masturbação mental, nós estamos falando aqui basicamente das secretarias, tá bom? Então, essa estrutura. Todo mundo vai seguir os princípios básicos da
nossa Constituição do Estado. Agora vamos lá, quais são esses princípios? Vamos começar comigo aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, olha que legal, publicidade e, por último, nós temos a eficiência. Ó, ficou top, bem em cima da Constituição o professor conseguiu fazer. Então nós estamos aí diante do LIMP. São 5 princípios básicos da Constituição Estadual e é os mesmos 5 princípios básicos da Constituição Federal. Mas a Constituição do Estado, ela traz para nós outros 4 princípios. Quais são? Razoabilidade, finalidade, depois motivação e o interesse público, tá bom? Então, esses são os nossos princípios básicos aí dentro do nosso direito administrativo, que acaba também sendo estudado no direito constitucional, beleza? Vamos avançando. Próxima questão aí, artigo 112. Só para não dizer que não falamos das flores, as leis e os atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produza seus efeitos. Ora, para que a lei e para que o ato administrativo, lembrando que são os atos externos, tá bom? Possam produzir os seus regulares efeitos, é necessário, é indispensável que eles sejam publicados no Diário Oficial. E essa última parte aqui, ó, a publicidade dos atos não normativos poderá ser feita de forma reduzida. Grife essa última parte aqui também, que a banca volta e meia cobra esse conteúdo de vocês, tá bom? Vamos avançar aí esse conteúdo aí, direito constitucional do Estado. O professor parou aí para tomar um golinho de água, senão não aguenta. Vamos lá. Próxima figura, alternativa B. Os princípios da motivação e interesse público aplicam-se apenas à administração direta? Pô, lógico que não. Tanto a direta quanto a indireta. Então esse daí é o nosso erro, tá bom? Uma dica para você que vai fazer prova da VUNESP, quando a banca falar apenas, exclusivamente, sem exceção, ideias que dão sensação de que não comporta nenhuma exceção, só aquilo é realmente a verdade, nós estaremos diante de questões aí que quase sempre estão erradas, tá bom? Vamos lá. Questão alternativa C. A prática de atos administrativos independe da fixação de prazos? Pô, é festa do caqui, você faz o que você quiser. Então perceba, a prática dos atos, elas são condicionadas a um prazo previamente estabelecido. Isso a Constituição do Estado fala. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de procedimento, justamente para não ficar completamente a discricionariedade do administrador. Então a lei vai ter que estabelecer prazos. O erro está aqui de vermelho, grifado de azul, tá bom? Vamos avançar. Alternativa D. As requisições judiciais deverão ser atendidas no prazo máximo de 10 dias úteis, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Caraca, professor, será que essa está certa? Putz, isso aqui você tem que lembrar. Texto de lei 114 da Constituição do Estado, tá bom? Detalhe aqui, ó. A Constituição, ela usa a expressão dias úteis para fazer referência ao prazo para que cumpra as decisões judiciais. O prazo de 10 dias úteis. Lembrando que, a depender do caso, o nosso juiz, a nossa autoridade judiciária, poderá fixar um prazo diferente disso, tá bom? Vai depender da circunstância concreta. Vamos lá. Próxima figurinha aí, olha aqui a redação do 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidões de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade do servidor que negar ou retardar sua expedição.
Vamos lá, no mesmo prazo, ou seja, 10 dias, o que nós temos aí? Deverá ser atendidas as requisições judiciais se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Puta, top pra caramba essa questão aí, não esqueça. Eu tava olhando aqui o nosso chat, a gente tá em 152 alunos online, ao vivo com o professor. Obrigado aí por você estar participando aí dos nossos conteúdos, aí das nossas lives. Semana toda aí, Nova preparou conteúdo top aí para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí dentro das nossas questões alternativa E. E aqui você já tem a resposta, nós falamos há pouco. A publicidade dos atos não normativos não pode ser resumida. Na verdade, é que o erro está no nosso segundo não. Na verdade, esse não aqui ele faz com que a questão esteja errada, porque ela pode ser publicada de forma resumida, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Vamos falar agora das atribuições do governador. Vamos lá, vamos prosseguir aí dentro dos nossos estudos. Vamos lá. Questão. Em consonância com a Constituição do Estado de São Paulo, compete privativamente ao governador, dentre outras, o exposto na alternativa. Vamos lá. Esse tipo de questão eu preciso te dizer, tá bom? A VUNESP vai cobrar. Pelo menos uma questão dessas vai ter na sua prova. O que significa dizer questões dessas? São questões curtas, questões objetivas, diretas. Ou você sabe ou você não sabe. Mas vamos lá. Você estudou conosco aqui, você está acompanhando as lives, você já vem estudando para o concurso da Polícia Militar. Então você tem que usar um pouquinho o seu raciocínio para conseguir responder as questões que às vezes você não vai saber tudo. Toma cuidado, você não vai saber, no momento que você for fazer a prova, 100% das respostas, tá bom? Então você tem que utilizar algumas técnicas para você simplesmente eliminar aquilo que está errado. Então, cada alternativa que você eliminar, você aumenta a sua chance, caso você precise chutar, tá bom? E eu te falo isso como pessoa que prestou muito concurso. Você tem que ter consciência que, às vezes, você não vai saber a resposta, mas você vai conseguir acertar utilizando essas técnicas, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha. Alternativa A. Então, está falando das atribuições do governador. Vamos lá. Olha o que ele fala. Representar a União em suas relações jurídicas. Espera aí, quem representa a União é o presidente, o governador não pode. Nomear na B e exonerar livremente os secretários de Estado, pô, tá legal. Nomear e exonerar secretário do Estado, tá interessante, então vamos deixar ela de lado. C, prover os cargos públicos do município, dá uma olhadinha, vivemos num sistema federalista, onde a União e o Estado, o município e o Distrito Federal possuem sua autonomia, o governador não manda no município, então tá errado. Depois, D, solicitar à União expedição de decreto para execução de leis. Peraí, se o governador precisar fazer um decreto, ele mesmo fala, ele não vai pedir para a União fazer. E por último aqui averiguar a nomeação dos dirigentes de autarquias pelo município. Mesma coisa, ofensa aí a questão do pacto federativo. Nossa resposta certa, vou lá, alternativa B, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos arrebentar com isso aí, vamos lá. Próxima figurinha aqui, ó. Artigo 47. Compete privativamente ao governador nomear e exonerar livremente o secretário de Estado e nomear e exonerar os dirigentes de autarquias. Nós estamos diante daquilo que o direito administrativo chama de cargos demissivos, dá uma olhadinha, demissivos ad nutum. Ou seja, são cargos de livre nomeação e são cargos de livre exoneração. São cargos que, preenchidos os requisitos legais, o governador nomeia quem ele quiser, e são cargos aí que o governador pode exonerar a qualquer momento. Tanto que tem secretários que estão há vários anos com o governador. Tem secretário, eu lembro, eu era funcionário do Estado, teve secretário que durou uma semana. O secretário X aí, não posso falar quem é, mas ele durou uma semana à frente de uma semana. Foi nomeado na próxima segunda ele foi exonerado, tá bom? Pode fazer? Pode. O cargo é demissivo ad nutum. Nomeia quem quiser, exonera quando quiser, porque não tem qualquer estabilidade. Vamos lá, falando da administração pública. Vamos embora, vamos avançar. Questão seguinte, vamos lá.
À luz da Constituição do Estado de São Paulo, título 3, capítulo 1 da Administração Pública, responda a próxima questão. Ó, ser bem sincero, esse trechinho inicial aqui, ó, a VUNESP coloca só para te encher o saco, tá bom? A VUNESP coloca isso aqui só para pentelhar a sua vida, para você fazer perder você 30 segundos aí. Puta, o que fala no título 4, capítulo 1? Puta, não lembro. Dane-se. O que importa para você é entender a questão. Isso é técnica de examinador para fazer o candidato perder tempo com a questão, tá bom? Vamos lá. Questão, vamos lá. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento de certas normas. Beleza? Então, ele está querendo saber que normas nós temos que cumprir dentro da administração do Estado. Acerca disso, julgue os itens C como certo ou E como errado e assinale a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. Primeira assertiva. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação posterior em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvados a nomeação para o cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Putz, se você está fazendo concurso, se você errar uma dessa aqui, eu mato você. O erro da questão está na palavra posterior. Na verdade, tem que ser depende de aprovação prévia. Primeiro você passa, para depois você simplesmente tomar posse e ser investido por consequência, tá bom? Esse é o erro da nossa questão. Vamos lá. Segunda assertiva. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Então vamos lá. O prazo de validade será de até 2 anos? Pô, legal. Prorrogáveis uma vez por igual período? Pô, bacana. Por óbvio, essa resposta está correta. Essa resposta está certa, tá bom? Vamos lá, próxima figura aí, próxima assertiva. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Taran, 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 taran. Resposta está certa. Você foi aprovado, imagina, você foi aprovado, você quer ser nomeado na ordem que você foi aprovado. Se você for os primeiros, você terá o privilégio de ser os primeiros a tomar posse. Se você for o dos últimos, você vai ter também o privilégio de tomar posse entre os últimos, porque todo mundo é polícia, todo mundo passou no mesmo concurso, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui, nossa próxima assertiva aqui, ó. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou empregos na carreira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pam, 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 pam. Certo ou errado essa aqui? Tararão, os tambores estão a milhão. Essa resposta está errada, toma cuidado. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, não é, o prazo é improrrogável, tá bom? Então esse aqui é o erro da nossa questão. Então, nós temos aí as assertivas, dá uma olhadinha, só um detalhezinho aqui. Nessa questão ela teria a resposta A, B, C, D, trazendo a primeira está certa, a segunda está errada, mas eu suprimi isso aí para nós termos uma aula mais dinâmica, tá bom? Então vamos lá, aproveitando que nós estamos falando da administração, esse slide aí, ele arrebenta na sua prova, marca aí o asterisco vermelho, tá bom? Vamos lá. O que ele fala? Ele fala da regra. A regra é essa daqui, ó. A regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, via de regra, você não pode acumular mais de um cargo. Você não pode ter mais de um cargo. Regra. Mas você adivinha o que a banca gosta de cobrar de você. Primeiro, a exceção, tá bom? Vamos lá. Qual que é a exceção? A exceção só vai existir se houver compatibilidade de horários. Marca isso, tem que ter compatibilidade. Não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vamos lá. 2 cargos de professor. Então, o professor pode acumular 2 cargos. Depois, 1 cargo de professor com outro cargo, técnico ou científico, tá bom? Então, da mesma forma, você tem 2 cargos. E, por último, 2 cargos ou empregos privativos e profissional da saúde, com profissões regulamentadas, médicos, enfermeiros. Então você percebe que nesse caso
nós estamos falando aqui e nós estamos diante da nossa figurinha, que nós chamamos aqui de possibilidade de acumulação de 2 ou mais cargos, tá bom? Então, nesse caso, nós temos que lembrar que é possível acumular via de exceção, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí no nosso conteúdo, falando agora da Polícia Militar do Estado. Vamos lá. Polícia Militar do Estado, questão aqui, ó. Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, alternativa A, terá seu comandante-geral nomeado pelo comandante-geral do Exército Brasileiro, dentre oficiais da ativa? Espera um pouquinho. Comandante-geral do Exército, Forças Armadas. Forças Armadas são ligadas ao presidente da República, tá bom? Então, Forças Armadas são ligadas ao presidente. Comandante-geral da PM é ligado ao governador, ligado ao governador do estado. Então, essa questão só pode estar errada, tá bom? Está totalmente errada. Vamos lá. A alternativa B. Terá sua organização, o seu funcionamento, os direitos, os deveres, as vantagens e o regime de trabalho de seus integrantes definidos por lei federal complementar. Pensa. Se você é servidor do Estado, quem vai regulamentar a sua carreira é lei federal? Por óbvio que não, é lei estadual, tá bom? Então aqui está errado. Vamos lá, olha o conteúdo aí do 141. A lei orgânica, que é a lei orgânica da Polícia Militar, e o seu estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos e deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e seus integrantes, servidores militares do Estado, respeitadas as leis federais concernentes. Então perceba, você vai ter a sua carreira disciplinada por lei orgânica e estatuto do Estado de São Paulo, mas a lei estadual não pode regulamentar em sentido oposto à previsão da lei federal, que regulamenta aqui no caso os servidores das Forças Armadas, os militares federais, tá bom? Vamos lá. Alternativa C. É integrante permanente das Forças Armadas Nacional, devendo submissão ao comandante-geral das Forças Armadas, ou seja, o presidente da República. Puta, mesma coisa, tá errado, nada a ver, comandante-geral da PM, presidente da República, não tem nada a ver, a alternativa está errada. Repare, a única coisa que nós temos que ligamos a Polícia Militar ao Exército é o 139, parágrafo 3º. A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiro Militar, é força auxiliar, reserva do Exército, se precisar, tá bom? Beleza? Vamos avançar aí a alternativa D. A alternativa D fala: é integrada pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal. É o famoso IC mais o IML, tá bom? IC mais IML, eles são ligados à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com a Polícia Militar, também está errado. E por último aqui nós temos, é órgão permanente, do qual incumbem, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Beleza? Tranquilo? Redação aí do nosso artigo 141. Opa, deixei o Cauê doido aqui, cada hora fui para uma câmera. Então dá uma olhadinha aqui, esse conteúdo aí ficou top para você. E fechando aí esse momento da nossa aula, vai aparecer na sua lousa uma questão que eu ressaltei para você no início da nossa aula de hoje. Vamos lá, dá uma olhadinha aí, vai aparecer para você. O comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do estado, dentre oficiais da ativa, ocupante do último posto do quadro de oficiais da Polícia Militar, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e da sua exoneração. Lembrando que nesse caso, todos os servidores, no momento que tomar posse, eles vão ter aí esta declaração pública de bens, tá bom? Agora dá uma olhadinha, o professor vai mostrar um negócio para você, que a equipe do Nova aí montaram aí um material que ficou top pra caramba. Não sei se você vai curtir, o Cauê vai aparecer na sua tela, eu só vou rolar o mouse aqui. Olha que legal, aqui nós montamos um cronograma, tá bom? Cronograma não, um cronômetro, o tempo que falta para sua prova. 30 dias, 19 horas, 47 minutos e 6 segundos, 5,
4, 3 e vai diminuindo aí. É um pouco angustiante ver a contagem regressiva, mas ele traz aí para nós esse conteúdo, tá bom? Então olha que legal. Se você curtir esse material, só voltar aqui um pouquinho, você vai ver aqui o Eu Quero. Clica aí, ele vai abrir para você aí uma nova página, tá bom? Para fazer aí a inscrição nesse curso. Agora, olha que top, olha que top. Tem as informações aí, ó, da nossa prova. Prova vai ser 11/4. Vulgo daqui 30 dias. 2.700 vagas, vaga pra caramba, tá bom? Nível médio, concurso organizado aí pela banca VUNESP. E aqui nós temos a história do aluno nosso, Tiago. Puta, a história desse aluno nosso, desse policial militar agora, é muito top. Foi aprovado aí no concurso de 2009. Resumindo, a história dele é o seguinte, ele saiu lá do Maranhão. Puta, saiu do Maranhão, veio para São Paulo de moto. Meu, andou mais ou menos 3.000 quilômetros de moto para fazer o concurso da Polícia Militar. Puta, sofreu pra caramba aí para chegar no nosso estado. Fez a prova, conseguiu ser aprovado hoje, policial militar aqui no estado, tá bom? Foi aluno nosso aí, tem o depoimento dele, tá bom? Agora continua lá, dá uma olhadinha. Esse conteúdo aí nós montamos para você, tem uns pedacinhos aí da nossa reta final, que é o que nós estamos gravando aqui, conteúdo com resolução de questões, revisão, teoria de ponta a ponta, puta, e o principal e-book com questões, tá bom? E chegou a sua vez, aí tem o valor do curso, que houve aí uma promoção do novo, pessoal decidiu fazer tudo aí para poder ajudar vocês. Dá uma olhadinha, 20 horas de conteúdo, direto de ponta a ponta, sem enrolação, a gente vai direto no conteúdo, tá bom? Foi muito top esse conteúdo que a gente gravou. 2.000 questões gabaritadas, nós temos aulas dos professores que trabalham com a VUNESP. Puta, o professor esse ano, 2021, faço 10 anos de docência. E há 10 anos eu trabalho, além de outras bancas, trabalho também aí com a banca da VUNESP, tá bom? Aí os professores que fazem parte aí, ó. Professor de português, grande Dori. Dori, curto Dorival pra caramba, ele arrebenta. Professor de geografia, professor Haroldo. Matemática, João Brasil. Informática, professor Fábio Augusto, aí, grande Fábio. Professor de história, o Hilário. Professor de atualidades, professora Carla. E o professor de administração pública é o meia boca, tá bom? O professor meia boca aí do Nova aí, professor Irineu aí, tá bom? Então, depois se você quiser dar uma acompanhada aí, conteúdo aí ficou top, tá bom? Belezinha? Então, vamos prosseguir aí, curtiu aí, segue os canais do Nova. Segue os canais do Nova, segue aí as redes sociais, acompanha aí o professor, acompanha o Nova e sempre tem material top aí para você. Nesse caso aqui estamos focando no concurso da Polícia Militar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguindo aí nos nossos estudos. Tem coisa pra caramba para falar ainda. Vamos lá, mais uma questão aí para você. O governador do estado de São Paulo, nomeou para o cargo de comandante-geral da Polícia Militar um soldado PM de segunda classe. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na Constituição do Estado de São Paulo a respeito da Polícia Militar, assinar a alternativa correta. Perceba, com todo respeito ao soldado, perceba, mas a nossa Constituição Estadual não permite que o soldado seja nomeado. Ele é um papel importante, exerce uma função importante dentro da Polícia Militar, mas só ele não pode ser comandante-geral, por uma questão simples, legalidade, tá bom? Então essa questão eu trouxe só o ponto certo para você, para a gente ganhar tempo aí para resolver outros pontos, porque as outras alternativas eram repetição do que nós já falamos. Vamos lá. A alternativa certa, por coincidência A, o governador errou ao fazer a nomeação do soldado da Polícia Militar. Por quê? Pois o comandante-geral da Polícia Militar será nomeado dentre oficiais da ativa, não praças, ocupantes do último posto do quadro de oficiais da Polícia Militar, tá bom? Nesse caso, o governador agiu errado. Vamos avançar aí, vamos falar do Corpo de Bombeiro. Vamos lá. Só uma consideração aqui para você. No momento em que você presta o concurso para a Polícia Militar, você foi aprovado, aí você vai decidir, em um momento específico do seu curso de formação, se você vai para a Polícia Militar ou se você vai para o Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? Você pode aí escolher um dos dois para você seguir, tá bom? Então, nesse caso, a Polícia Militar, ela vai ser a polícia ostensiva, a fardada, que você conhece aqui, todos os nossos policiais fardados ali no tom cinza, e o Corpo de Bombeiro vermelho, cinza escuro, dependendo das circunstâncias, que vão fazer o serviço, além de outros, auxiliando aí a Defesa Civil, tá bom? Vamos lá, Corpo de Bombeiros Militar.
Vamos lá. Alternativa ligada a essa questão. A Constituição do Estado de São Paulo, ao estruturar a segurança pública, dispõe que, vamos lá, a Polícia Civil incube as funções de Polícia Judiciária, tá certo? E apuração de infrações penais, tá certo? Aí, incluídas as militares? Não. Polícia Civil não apura crime militar, tá bom? É feito pela própria Polícia Militar. Vamos lá. B. A Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar? Tan, 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 tan. Essa resposta está errada, porque a Polícia Técnico-Científica no Estado de São Paulo, ela é ligada à Polícia Civil, tá bom? Vamos lá. Opa, foi duas, desculpa. Alternativa C. O comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do Estado, dentre oficiais da ativa ou da reserva? Não, o oficial da reserva não pode, tem que ser ativo, não pode ser inativo. Depois, ao Corpo de Bombeiro, além das atribuições definidas em lei, incube a execução de atividades de defesa civil? Taran, taran, taran. Resposta certa. Então, além das suas atribuições, tá bom, definida aí na lei orgânica e nos seus respectivos estatutos, eles também vão ter a função de defesa civil, auxiliando aí nas diversas moléstias que podem acontecer na nossa cidade. E o último, a legislação penitenciária estadual dispensará a defesa técnica nas infrações disciplinares. Não, isso está errado. Não pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos em infrações disciplinares ligados aí à figura do poder disciplinar e o poder hierárquico para aplicar as sanções, tem que ter defesa técnica. Ou você vai ter um advogado, ou um defensor, ou alguém que lhe faça as vezes para defender o nosso membro da Polícia Militar. Não pode fazer. E o mesmo vale para todos os servidores. Servidores que trabalham na penitenciária, agora são a Polícia Penal, né, por força da alteração da Constituição, policiais civis, qualquer servidor tem a mesma garantia, tá bom? Então, nossa resposta aqui você já viu. Vamos prosseguir. Responsabilidade do governador do Estado. Vamos lá. Responsabilidade do governador. Questão massa aí, vamos lá. Propõe-se a seguinte situação hipotética. O governador do Estado de São Paulo passa a gastar os recursos públicos financeiros existentes em ações de interesse público, porém, diferentes daquele que estão previstas na lei orçamentária. Puta, para tudo. Ó, dá uma olhadinha. Quando o governador tem recurso público financeiro, ele tem dinheiro, e determina que ele gaste de uma forma, e ele passa a gastar de forma diferente daquilo que está previsto em lei, puta, saiba, vai dar ruim, isso vai dar problema. Então vamos lá. Porém, diferentes daqueles que estão previstos na lei orçamentária, daquele exercício, o que se caracteriza como a realização de despesa não autorizada. Considerando apenas o disposto na Constituição do Estado de São Paulo, o governador estaria cometendo o ato de... Putz, isso aqui é fácil. Vamos lá, o que o governador está cometendo? Um indiferente, pois o tema nada prevê na Constituição do Estado. Se você estudou com Nova aqui, você sabe que está errado. Vamos lá. Passível de caracterização de crime comum? Passível de caracterização como ato de improbidade administrativa? Passível de caracterização como ato lesivo à administração pública nacional e passível de caracterização como crime de responsabilidade? Vamos lá, pararam. Nossa resposta certa, nesse caso, pode ser só crime de responsabilidade, tá bom? Nesse caso, dá uma olhadinha, quando o governador ele gasta dinheiro diverso daquilo que está previsto na lei orçamentária, ele vai cometer crime de responsabilidade, tá bom? Só uma consideração aqui importante, sobre o ponto de vista técnico-jurídico, isso que o governador comete, ele não é crime no sentido técnico-jurídico. Na verdade, ele comete uma infração político-administrativa. E essa infração político-administrativa, ela vai acabar acarretando a questão do
impeachment, tá bom? O último impeachment que tivemos no Brasil foi o impeachment da Dilma, da ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou acarretando aí um ato proveniente do Poder Legislativo em consonância com a participação do Judiciário em decorrência da prática de atos de responsabilidade, prática de atos irregulares, beleza? Vamos lá, vamos avançar aí dentro do nosso conteúdo. Agora perceba, o governador do estado, além de cometer crimes de responsabilidade, esses crimes aí você pode aí colocar entre aspas, tá bom? Porque são infrações político-administrativas, o governador também pode cometer infrações penais comuns, tá bom? Ele pode cometer aí essas infrações penais normais. Ou seja, são crimes que qualquer um de nós pode cometer. Vamos lá o que a Constituição do Estado fala, e peço para você a máxima atenção, tá bom? Vamos lá. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido ao julgamento perante o STJ. Então toma cuidado, tá bom? Quando o governador comete crime comum, a Alesp tem que permitir, pela quantidade de 2/3 dos seus membros, que o governador seja acusado. E quando for admitida, o processo e o julgamento dele vai ser feito perante o STJ. E o que sua prova vai falar, para ferrar a tua vida, sua prova vai falar TJ São Paulo, e você sabe desde já que TJ São Paulo está errado, tá bom? Quem participa aqui é o STF, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha, vamos avançar aí, vamos prosseguir. Falando um pouquinho aí dos servidores civis, ponto importante aí dentro do nosso conteúdo também, tá bom? Vamos lá, servidores civis. Tem algumas questões aqui bem legais aí que a VUNESP lhe cobra. Vamos lá. E o professor, de novo, tomando água. Vamos lá. Alternativa, primeiro enunciado, perdão. Com base na Constituição do Estado de São Paulo, pode-se afirmar que o servidor público civil, vamos lá, qual é a nossa alternativa? A. Pode receber vantagem de qualquer natureza, conforme sua necessidade? Opa, festa do caqui, eu posso receber vantagem de qualquer natureza, basta eu ter necessidade? Opa, então pode ser dinheiro de corrupção também? Se é o que eu tenho necessidade de qualquer natureza, então eu posso com corrupção. Não pode, pelo amor de Deus. O dinheiro do servidor não pode ser pago da forma como ele necessita. Ele é pago da forma como o Estado prevê. Então essa alternativa está errada, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o que deveria constar. Artigo 128. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei. Por lei. Princípio da legalidade, e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Então não vai ser pago aí a bel prazer do servidor, tá bom? Nós temos que seguir a lei e quando o serviço público necessitar e quando houver um interesse público nisso, tá bom? Vamos lá. Não terá direito a adicional por tempo de serviço? Opa, como não? Você tem sim. Dá uma olhadinha. Você tem direito àquele adicional que nós chamamos de quinquênio, tá bom? A cada 5 anos de efetivo serviço público, você vai ganhar 5% de aumento no seu salário, mais 90 dias de licença-prêmio. Então você passa a ter aí esse quinquênio. Então você tem adicional sim por tempo de serviço, tá bom? Outros estados, muitos estados já tiraram isso. O estado de São Paulo ainda mantém. Vamos lá, próxima figurinha. Será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. Inamovível é que não pode ser movido. Então, o servidor civil não pode ser movido do seu cargo enquanto ele estiver na função de vereador. Lembrando que vereador é poder legislativo do município. Essa resposta, opa, passou 2. Essa resposta está perfeita, essa resposta está correta. Então, nesse caso, o nosso funcionário que candidatou-se a vereador não poderá ser removido. Vamos lá, a alternativa D. Não pode ser removido e para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge. Peraí, não pode ser removido para igual cargo no local onde seu cônjuge mora, ou seja, você vai ficar longe aí do seu cônjuge. Nesse caso, a alternativa está errada, tá bom? Dá uma olhadinha, olha a redação do 130. Ao servidor será assegurado o direito de remoção,
para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se esse também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. Por óbvio, nossa Constituição vai tentar deixar aí a família o mais próximo possível, tá bom? Deixar a família aí o mais unida possível. Vamos avançar aí. Quando gestante, não poderá, a qualquer título, solicitar mudança de função. Isso é um absurdo, isso não faz nenhum sentido, tá bom? Até um bom senso você consegue responder. Por óbvio, a gestante, por consequência da gestação, ela passa, em algumas circunstâncias, a ter uma condição especial. Então isso enseja mudança de sua função. Lembrando que gestação não é doença. Gestação ali você está protegendo o feto. Nesse caso, nós estamos protegendo aí os interesses do nascituro, tá bom? Nesse caso, nós temos a redação do 137, que, por óbvio, permite essa alteração, essa mudança. Vamos lá. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função. Por óbvio, você vai ver aí, vocês vão ver aí sempre a pertinência da alteração, sempre aí a necessidade de modificar, tá bom? Sempre a necessidade de ter esta atendimento dos interesses do menor, tá bom? Vamos lá, falando aí da questão da justiça militar, muitas questões aí na sua prova sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo aí. Essa questão é clássica. Putz, isso aqui cai direto. Volto a te falar, quando a questão for curta, ou você sabe ou você não sabe, não tem como enrolar, é na veia, é direto. Vamos lá. Nos termos do que dispõe a Constituição do Estado de São Paulo, decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação dos praças compete. Vamos lá, nós estamos falando de posto e patente de oficial. E graduação dos praças, nós estamos falando de Polícia Militar. Vamos lá, Polícia Militar são servidores militares. Quem vai determinar a perda da patente ou do posto ou da graduação dos praças é o juiz criminal? Não. Tribunal de Justiça Militar? Opa, não sei, tá interessante. Depois, Ministério Público Militar. Puta, o MP ele vai pedir, mas ele não pode decidir. Corregedoria da Polícia Militar? Corregedoria vai decidir sobre a perda? Não. Comandante-geral da Polícia Militar? Também não. O único que pode retirar automaticamente aí, decidir sobre a perda do posto ou patente ou da graduação é o Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Artigo 76b. Eu cansei de ver essa questão aparecendo, tá bom? Na prova da VUNESP. Essa questão, se você acompanhar aí a nossa reta final, se você acompanhar aí o material do Nova, foi uma das questões que quando eu atualizei aí a apostila, eu ressaltei muito, ó, isso aqui cai, isso aqui é importante. Montamos aí o material pontando essa questão que ela é tão importante para a sua prova. Vamos lá, vamos ver aí, acompanha comigo aí na sua tela. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado. Então, beleza. Nos crimes militares definidos em lei. Se é militar, comete crime militar, por óbvio, vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Vamos lá, toma cuidado aqui, tá bom? Ações judiciais contra atos disciplinares também vão ser processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Ressalvado, ou seja, uma exceção, a competência do júri, quando a vítima for civil. Então vamos lá, se o policial militar praticou um crime de homicídio ou outro doloso contra a vítima e a vítima for civil, ele não vai ser processado pela Justiça Militar, ele vai ser processado pelo Tribunal do Júri, tá bom? Normal. Cabendo ainda decidir, ó, a parte final aí, ó, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Então vamos finalizar essa questão. Quem decide sobre a perda de posto, decide sobre a perda de patente e decide sobre a perda de graduação é sempre a Justiça Militar do Estado. Beleza? Vamos lá. Aproveitando aí que nós estamos falando da Justiça Militar, dá uma olhadinha, nós temos que falar aqui da questão do militar que é indigno do oficialato ou é incompatível com ele. Então perceba, o nosso policial militar ainda, ele pode ter a perda do seu posto ou da sua patente
por uma decisão da Justiça Militar. Olha a questão aqui no 138. O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, tá bom? Por decisão do Tribunal de Justiça Militar. Então, nesse caso, perceba, ele também vai perder o posto, vai perder a patente. No caso, posto e patente, quem tem são só os oficiais, tá bom? O praça tem gradação, não esquece disso. Então, o oficial, ele tem posto e ele também tem patente, ele vai perder os dois. Nesse caso, por que ele vai perder posto e por que ele vai perder patente? Porque ele é indigno do oficialato ou a prática do oficialato para ele é incompatível. Nesse caso, decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado vai tirar esse cargo, essa função por ele ocupada, tá bom? Vamos lá, mais coisas aí da Justiça Militar do Estado. Vamos lá. Questão. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta em relação à Justiça Militar do Estado. Vamos lá, alternativa A. Compete à Justiça Militar do Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei, as ações civis envolvendo militares do Estado e a Fazenda Pública Estadual. Opa, Justiça Militar julgando casos de Fazenda Pública, tem nada a ver. Isso aqui está errado. Alternativa B. Compete originariamente ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da Polícia Militar nos crimes militares definidos em lei. Opa, isso aqui é top. Peço a você também para marcar um asterisco vermelho aqui nessa questão, tá bom? Além de outras atribuições, o Tribunal de Justiça Militar compete de forma originária, ou seja, o processo vai iniciar no segundo grau de jurisdição. Processar e julgar o chefe da Casa Militar, que é a assessoria militar, que auxilia na defesa civil junto ao gabinete do governador, e também o comandante-geral da Polícia Militar, naqueles casos em que eles cometerem os crimes militares definidos em lei. Questão importante aí, sua banca adora de paixão. Vou lá, artigo 81 é a nossa questão aqui, tá bom? Vamos lá, acompanhe comigo. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente. Vamos lá, quem que vai julgar originariamente? O chefe da Casa Militar, o comandante-geral da PM, nos crimes militares definidos em lei. Isso aqui nós já acabamos de ver. Vamos completar. Os mandatos de segurança e o habeas corpus nos processos cujo recurso forem de sua competência. Ou seja, nesse caso, eles vão analisar o processo em grau de recurso. Ou quando o coator ou o coagido estiver diretamente sujeito à sua jurisdição. Então, se tiver o coator ou o coagido sujeito à sua jurisdição, eles também vão apreciar. E, por último, eles vão também analisar as revisões criminais de seus julgados ou dos julgados das auditorias militares. Só uma observação aqui, a auditoria militar é o primeiro grau de jurisdição, tá bom? Da Justiça Militar, uma decisão colegiada. Vamos avançar aí no nosso conteúdo. Alternativa C. Nós temos aí a questão relacionada à competência. Compete ao Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de direito, processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares e nas ações judiciais disciplinares. Vamos lá. Compete ao Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de direito, processar e julgar os militares. Parará. Essa resposta está certa ou está errada? Vamos lá, está errada. Compete ao juiz de direito, do juízo militar, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. Então, o militar que pratica crime militar contra civil vai ser julgado pelo juiz de direito militar, tá bom? E as ações judiciais contra atos disciplinares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de direito, que é uma decisão colegiada, julgar os demais casos, tá bom? Então são duas circunstâncias diferentes. Os demais crimes militares, ou seja, aqueles que não foram praticados contra civil, vai ser julgado pelo Conselho. E a questão, ela inverte essa resposta.
Vamos lá. O Tribunal de Justiça Militar será composto por 3 militares coronéis da ativa e 2 civis? Mesma coisa, essa questão caiu várias vezes, faz o asterisco vermelho aí nela, essa questão arrebenta na nossa prova. Vamos lá, essa questão está errada. Toma muito cuidado com isso aqui, a banca cobra. Vamos lá. A Justiça Militar ela é desenvolvida em primeiro grau de jurisdição e em segundo grau de jurisdição, tá bom? Primeira instância, segunda instância. Vamos lá. No primeiro grau de jurisdição, ela é composta por juiz de direito e pelo chamado Conselho de Justiça, que vai proferir uma decisão colegiada. E em segundo grau, pelo chamado Tribunal de Justiça Militar. Então você tem essa composição. Mas a pergunta fala quantas pessoas fazem parte, voltei aqui, ó, do Tribunal de Justiça. Ele fala 3 com 2, a questão fala que serão 5 pessoas no total. Vamos ver se isso está correto. Opa, vamos lá, dá uma olhadinha. Questão tem resposta no artigo 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital. Toma cuidado, Tribunal de Justiça Militar só pode ser instalado na capital. E a sua prova fala já várias vezes que a Justiça Militar pode instalar sua sede onde ela quiser. Não pode, é só na capital. Inclusive, a sede do Tribunal de Justiça Militar está próxima a nós, aqui no centro de São Paulo, tá bom? Está ali no miolinho da Consolação. Compor-se-á de 7 juízes, não 5, como falou na questão, divididos em 2 turmas, sendo 4 deles militares, coronéis da ativa, então eu vou ter 4 coronéis da Polícia Militar que estão na ativa e vou ter 3 civis, tá bom? Justamente aí 7 pessoas para não dar empate, caso seja necessário formação do pleno. E a última circunstância aqui, nós temos aqui, ó, o Tribunal de Justiça Militar, por ato de seu presidente, poderá fixar a sede em qualquer município do estado. Ah, nem vou ler o resto, não pode. Você sabe que é só na capital, tá bom? Belezinha? Tranquilão aí essa questão para você? Tudo em paz, tudo tranquilo? Então vamos lá. Vamos resolver aqui a nossa última questão por conta do adiantado da nossa hora, tá bom? Vamos lá. Última questão aqui. Essa questão aqui, ela também é questão direta, questão curta, toma cuidado, tá bom? Para você não errar. Vamos lá. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar e os presídios militares, leia-se Romão Gomes, serão realizados pelo chefe da Casa Militar, juiz federal da respectiva seção judiciária. Ó, só uma coisa, quando você fala em questão envolvendo o Estado, dificilmente você vai ter a atuação da Justiça Federal, tá bom? Raros casos que envolvem repasse de verba federal, nesse caso não vai. Então, comandante-geral da Polícia Militar, Conselho de Justiça, juiz de direito, do juízo militar designado pelo tribunal, nossa resposta só pode ser a alternativa E, tá bom? Então essa daqui é a nossa resposta certa, tá bom? Belezinha? Então essa daí foi a nossa última questão, tá bom? Não esqueça aí, se você curtiu o nosso material, nossa aula, deixa like aí nos nossos canais, tá bom? Também tem aí o link do nosso reta final aí, o conteúdo top aí que nós montamos para você, vai aparecer na sua tela, o Cauê só tá fazendo a alteração aí não sei te falar o nome do equipamento que ele utiliza aí, mas ele tá fazendo, já fez a mudança aí do nosso conteúdo, tá bom? Então, curtiu aí, assine o nosso canal, acompanhe aí o nosso conteúdo na internet, nas redes sociais e o nosso tempo está correndo aí 30 dias, 19 horas, 18 minutos e 13 segundos aí para a sua prova. Na verdade, esse tempo aqui é o tempo para a sua aprovação, né? Porque se tudo der certo, torço para você, arrebente, estude aí. Essa questão da pandemia aí não pode fazer com que você desista, que você amoleça nos estudos, tá bom? Continue estudando, continue focado aí. 30 dias você vai estar realizando a prova e vai arrebentar, tudo dando certo. Aí você vai ser aprovado. Torço para você, tá bom?
você for aprovado ou não, avise aí, informe, fale, professor, eu adoro ver as mensagens aí, as notícias dos nossos alunos quando são aprovados, beleza? Siga o canal do Nova nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, acho que criaram também um canal do Telegram, agora parece, tem um monte de novidade aí que o pessoal do Nova está montando para vocês. Quiser, siga o professor também nas redes sociais, tá bom? Irineu Ruiz, obrigado aí pela participação. O nosso top aqui de pessoas juntos conosco, tivemos mais de 170 alunos aí, agradeço a participação de vocês, em nome do Nova Concursos aí, agradeço bastante aí, e vamos estudando aí, vamos prosseguindo para outras informações, tá bom? Tem outras lives aí ao longo da semana, acompanhe aí pelo Instagram do Nova Concursos. Forte abraço, até o próximo encontro, tchau, tchau!